Os sistemas de informação geográfica lidam com dois modelos de imagens distintos. São eles o modelo vetorial e o modelo raster. No caso do modelo raster, de que é exemplo esta folha da Carta Militar de Portugal, trata-se de imagens formadas por pixels a que corresponde uma determinada cor. Este tipo de imagens é geralmente apreciado no seu conjunto, e quando ampliadas ao nível do pixel, tendem a perder o seu significado. Possuem algumas características que são importantes em sistemas de informação geográfica, que inclusive influenciam o seu desempenho. De entre elas analisaremos a resolução, o modo como se codificam as cores e o formato de gravação. Por uma questão prática, cada uma destas características será tratada em separado, sendo esta a primeira parte referente à resolução. No que diz respeito à resolução das imagens raster, atende-se no esquema simples aqui representado. Trata-se de uma imagem raster com dimensões de 1 polegada por 1 polegada, ou se preferirem 2,54 cm por 2,54 cm, que utiliza 4 por 4 pixels para representar o seu conteúdo. Ou seja, possui uma resolução de 4 pixels por polegada, que poderia anotar-se como 4 ppp, ou na terminologia britânica, 4 dots per inch, ou 4 dpi. Trata-se, por isso, de uma imagem que no seu total é composta por 16 pixels. Uma outra forma de referir a resolução de imagens, particularmente importante no que se refere aos sistemas de informação geográfica, diz respeito à dimensão real do pixel da imagem, isto é, a área que é representada na realidade por cada um desses pixels. Para compreendermos um pouco melhor este conceito, proponho um exercício simples. Vamos partir da imagem que visualizamos e fazer a sua exportação a diferentes resoluções. Começo, por exemplo, pela resolução proposta pelo ArcGIS Pro, 1965 por 1021 pixels para cobrir a totalidade da imagem visualizada. De antemão, não faço ideia de qual será a resolução da imagem resultante, mas teremos oportunidade de verificar já de seguida. Vamos gravar com uma designação que nos permita identificar a imagem. Ativar a criação do ficheiro de georreferenciação. E carregar a imagem gerada. Como podem verificar, esta imagem permite entender claramente o conteúdo do mapa. A sua resolução, verificada através de um programa de edição de imagem, é 120 pontos por polegada. A que corresponde uma resolução sobre o terreno de 8,4 metros por 8,4 metros. Como regra geral os pixels são quadrados, é habitual referir-se apenas à dimensão de um dos lados, ou seja, adotando esta regra, dir-se-ia que a resolução espacial desta imagem é 8,4 metros. Para a próxima exportação, vamos reduzir o número de pixels para metade, tanto em largura como em altura. 982 por 510 pixels. Carregando a imagem gerada, verifica-se uma degradação da qualidade da imagem. Por exemplo, os nomes das localidades, na sua grande maioria, não são legíveis, e as casas e demais detalhes de menores dimensões já não são representados de forma inteligível.
A resolução da imagem é 60 pontos por polegada, ou seja, metade da resolução da imagem anterior, o que faz todo o sentido uma vez que reduzimos para metade o número de pixels em cada uma das suas dimensões, mantendo a área total a exportar. A resolução sobre o terreno é 16,8 metros, ou seja, o dobro da dimensão da imagem anterior. Uma vez mais, faz todo o sentido. Uma vez que reduzimos para metade o número de pixels para representar uma mesma área, a dimensão representada por cada pixel terá que duplicar para que se consiga representar a totalidade da área. Se repetirem o procedimento, reduzindo consecutivamente o número de pixels da imagem para metade, ou seja, 491 pixels por 255 pixels, e posteriormente para 246 pixels por 128 pixels, verificarão que obtêm imagens com uma degradação acentuada da qualidade visual. Em linha com o raciocínio exposto, as resoluções das imagens serão progressivamente metade das anteriores, ou seja, 30 pontos por polegada e 15 pontos por polegada, respectivamente. De modo idêntico, as suas resoluções sobre o terreno serão 33,6 metros e 67,1 metros, respectivamente. Resumindo, à medida que a resolução da imagem aumenta, a área representada pelo pixel sobre o terreno diminui. Este facto determina uma capacidade progressivamente maior de representar objetos de menor dimensão, e por isso se diz que a sua resolução espacial aumenta. Por exemplo, numa imagem com uma resolução espacial de 2,5 metros, uma parcela quadrada com 5 metros de lado seria representada por 4 pixels. Em contrapartida, numa imagem com resolução de 10 metros, essa parcela seria representada conjuntamente com outras parcelas da sua vizinhança, não conseguindo individualizar-se no único pixel resultante. Outro aspecto interessante diz respeito à dimensão dos ficheiros das imagens que foram criadas. Como podem constatar, grosso modo, a dimensão das imagens quadruplica à medida que aumentamos para o dobro o número de pixels em cada uma das suas dimensões. 84 KB, 363 KB, 1453 KB e 5360 KB. Ou seja, o aumento da resolução das imagens tem como vantagem poder representar objetos com menores dimensões, mas também implica um aumento do volume de informação a ser armazenado em disco, acompanhado por um aumento da quantidade de informação a ser processada no sistema de informação geográfica e, consequentemente, o aumento do tempo que o sistema demorará a executar as tarefas de análise que lhe forem solicitadas. Para finalizar, e relativamente à operação de exportação de mapas que acabamos de executar, há algumas regras que podem aplicar-se em função dos objetivos. Como regra prática, aconselho que a resolução seja cerca de 100 pontos por polegada, se a imagem se destinar a ser visualizada no monitor ou a ser incluída numa apresentação. Em contrapartida, se essa imagem se destina a ser impressa, aconselha-se uma resolução de cerca de 300 pontos por polegada. Na realidade, a resolução poderia ser maior, podendo atingir a resolução máxima da impressora,
Mas esse aumento só se justifica se utilizar um papel ou outro suporte de impressão de grande qualidade, como por exemplo o papel fotográfico. Em papel normal, uma resolução superior a 300 pontos por polegada não produzirá uma imagem substancialmente melhor, e em contrapartida o ficheiro poderá ser bastante mais volumoso. Por agora é tudo. Até breve.